A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Você está seguro da tua salvação? Será que você tem a aprovação de Deus da forma como você vive? Pense bem, se necessário, ainda dá tempo para realizar uma mudança de vida, mas é pouco tempo. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, servos bons e fiéis, filhos previamente aprovados pelo Pai. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Glórias ao Senhor, que é bom, que é justo e que não rejeita a um filho fiel. Meu amado irmão, minha amada irmã, e esta palavra faça germinar no teu coração a segurança da salvação eterna. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, ninguém se candidata a uma oportunidade de trabalho para ser rejeitado. Todos se empenham em conseguir a vaga para não sentir o dissabor de uma recusa. Ninguém se inscreve em um concurso ou entra em um processo seletivo para no final ser reprovado. E os que aceitam a reprovação de antemão são os que diretamente nem se candidatam. Mas existem pessoas que se desanimam e se deprimem com os resultados negativos, sem considerar que algumas derrotas nesta vida são parte da nossa provação. Ninguém propõe iniciar um relacionamento afetivo esperando receber uma resposta negativa. Todos procuramos nos assegurar das possibilidades e probabilidades de êxito antes de tomarmos qualquer iniciativa. Ninguém se casa para se separar ou para se sentir infeliz, muito embora a dureza dos corações humanos conduza a maior parte dos relacionamentos a um triste desenlace.
Ninguém inicia uma guerra para ser vencido. É próprio da natureza humana a busca pela vitória em todos os empreendimentos. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e servimos a esse Deus que é invencível, impossível de sofrer qualquer derrota. E se somos conduzidos por Ele e andamos nos seus caminhos, nós conseguimos transpor qualquer obstáculo. Enfim, ninguém gosta de se sentir derrotado ou perdedor, mas todos deveríamos pensar a esse respeito não apenas nesta vida. Não é preciso ser PhD em teologia para compreender a vontade de Deus. Na verdade, é melhor que nem seja, para não complicar com interpretações humanas o simples que Deus nos deixou. Deus requer que sigamos a sua palavra, rejeitando todo e qualquer desvio criado pelo inimigo para aqueles que decidiram desobedecer a Deus. O Senhor nos deixou a nossa Bíblia para ser conhecida por todos, por pessoas de todas as línguas, classes sociais e culturas, e nos enviou os seus profetas e os seus bons pastores para nos auxiliarem na compreensão da sua vontade. Da sua vontade que todos os que nele cremos sabemos que é boa, agradável e perfeita. Deus nos enviou também o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, para estar sempre conosco, residindo nos nossos corações, para nos conduzir na verdade e nos advertir com relação aos caminhos equivocados. Deus nos cerca de cuidados para que não caiamos nas armadilhas do mal, para que não sejamos tragados pelo inimigo. Nós não precisamos imitar a ninguém. Nós precisamos ser apenas imitadores de Cristo na nossa total obediência ao Pai, sendo isso uma prova do uso da nossa fé. Não há como duvidarmos do amor de Deus e da sua boa intenção para conosco. Deus é perfeito e na sua perfeição Ele cuida de todos os seus filhos fiéis nos mínimos detalhes. Ele nos conduz e nos guarda como a menina dos seus olhos. Importa que amemos a Ele da mesma forma e nos mantenhamos fiéis a Ele durante todo o tempo, em todos os aspectos. Um pai amoroso requer que os seus filhos sejam igualmente amorosos entre si e principalmente amorosos para com Ele. Deus nos criou em um grande ato de amor para o louvor da sua glória. E a partir do instante em que adquirimos essa compreensão, os valores do mundo se desvalorizam e as tentações do maligno se dissolvem diante da glória de Deus. E é assim como nós conseguimos suportar e superar todas as provações que a vida nos impõe. Todos estamos sendo testados, mas os fiéis já estão aprovados de antemão.
Viver pode ser algo muito difícil ou muito fácil. Depende da forma como encaramos as nossas vidas com relação às ordens daquele que nos criou. Quem toma a decisão de vida errada pode até desfrutar de momentos de prazer. Mas as consequências do erro, se não se apresentarem nesta vida, virão sem falta após ela. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Convém que nos mantenhamos em total obediência a Ele. Sejamos sábios e humildes. Aceitemos a soberania de Deus. Ele sempre tem razão. No entanto, parece às pessoas ser difícil seguir as ordens de Deus. Alguns chegam até mesmo a dizer que é impossível. Mas isso ocorre porque falta a essas pessoas a compreensão de que o Senhor não nos dá missões impossíveis e que com Ele nós podemos todas as coisas e que as barreiras das nossas vidas são parte da nossa existência carnal. Os olhos de Deus sondam os nossos corações, analisam as nossas atitudes e observam todos os nossos passos. E o Espírito Santo nos incentiva a mantermos os aspectos positivos e corrigirmos os negativos. Nenhuma das nossas intenções e movimentos passam por despercebidos do Senhor. Não importa onde nos escondamos, Ele nos vê e nos ouve. Aquele que fez os olhos não verá? E o que criou os ouvidos não ouvirá? É impossível fugirmos da presença do Senhor. Jonas chegou a tentar, mas se deu mal. Não conseguiu e teve que voltar atrás e fazer a vontade de Deus. Mas se parece incômodo a alguém estar sendo permanentemente vigiado pelo Senhor, procure adquirir maior conhecimento do nosso Deus, que é bom, e mude a sua atitude. Verifique se não existe em você uma inclinação para a rebeldia. Isso pode ser uma tentação do inimigo, porque quem não é observado por Deus é monitorado pelo diabo. Se enganam os que pensam que estão soltos e livres neste mundo. O maligno não é onipresente, mas ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai, para não vir a ser presa fácil dele. Esta vida é uma prova final para todos, e alguns serão aprovados, mas muitos serão reprovados, como nos alerta a palavra de Deus. E essa desproporção ocorrerá porque a maioria, inclusive entre o povo de Deus, não aceita se submeter a Deus e não quer obedecer às leis e mandamentos de Deus. Quem verdadeiramente conhece a Deus e ao coração de Deus, não rejeita ao Senhor e nem a sua palavra, porque sabe que é o melhor para nós. Precisamos nos examinar para identificarmos
a quem realmente estamos servindo. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Salmo 94, 8. Atendeis, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? A palavra de Deus nos alerta de que, no final, haverá aprovados e reprovados. E haverá mais reprovados do que aprovados. É preciso que, diante dessa advertência do Senhor, nós nos esmeremos ainda mais em nos mantermos em condições de sermos aprovados por Ele. Grande será a decepção dos que, no juízo final, concluírem que de nada valeu viverem esta vida tão curta de forma displicente com relação às orientações de Deus, fazendo as próprias vontades, para terminar de forma tão desastrosa, como perdedores. Que ninguém se engane. O fato de ser reprovado pelo Senhor é o pior que pode acontecer com qualquer ser vivente. E será uma decisão que não comportará mais volta atrás. É agora ou nunca. Precisamos viver esta vida na segurança da nossa aprovação da parte de Deus. Nós só temos uma única oportunidade de provarmos ao Senhor que podemos viver ao lado dele para sempre. Não existe outra vida. Reencarnação é outra mentira diabólica criada para fazer as pessoas errarem e se perderem. Jesus nos advertiu, na sua conhecida parábola dos 10 talentos, de que, se somos fiéis no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Mas, quanto aos infiéis, Deus os considera como inúteis e aptos para serem lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto
e ranger de dentes. Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mateus 25, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, em que Paulo discorre sobre o uso da fé e sobre a nossa aprovação ou não da parte de Deus, temos no versículo 5 o apóstolo nos recomendando examinarmos a nós mesmos para vermos se ainda permanecemos na fé e que Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus, habita nos nossos corpos, acompanhando todos os nossos movimentos. E através do nosso modo de vida, ele já está reprovando a muitos, porque abandonaram a fé, se voltaram para o mundo. Chamamos a atenção dos irmãos para a sugestão de Paulo para fazermos uma autoavaliação, uma autoanálise de nós mesmos, porque existem irmãos que se dedicaram a examinar as vidas dos irmãos e se esqueceram das próprias. E esses estão justamente entre os que mais necessitam se autoexaminar. E Paulo conclui esse versículo reiterando que os que abandonaram a fé em Jesus estão desde já reprovados. 2 de Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. No versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo faz um fechamento curioso e interessante a respeito desse assunto, dizendo que nós precisamos compreender que nós não somos reprovados. Nós sabemos que a reprovação é para os do mundo, que não vivem pela fé. Mas precisamos alertar aos irmãos de que Paulo falava aos fiéis da igreja de Coríntios. Portanto, há aqueles que se mantinham na fé. Então, não basta estarmos em uma igreja, em uma congregação. A nossa salvação é pela fé, pela graça de Jesus. Então, precisamos usar o dom da fé, esse dom que Deus nos dá, para que nós mantenhamos na zona de salvação. Sabendo que o uso da nossa fé gera e fortalece
a nossa fidelidade a Deus. Mas se decidimos seguir os do mundo ou os que não são da fé, nós não podemos dizer que estamos sendo aprovados pelo Senhor. E os que dizem isso estão mentindo. Por exemplo, existe uma tendência em uma grande parte do povo de Deus de imitar aos judeus, porque os judeus foram o povo escolhido por Deus para o plano de salvação. Mas eles foram escolhidos, meus irmãos, não foi pelo judaísmo, ou porque eles fossem melhores ou mais importantes que os outros povos. Eles foram escolhidos porque Deus os amou. E devido à promessa de Deus feita a Abraão com relação à sua descendência. Mas ocorre que eles, os judeus, o povo de Israel, eles não creram em Jesus, eles não receberam a Jesus. E ainda por cima, mataram a Jesus. Não podemos dizer que eles são um povo da fé. E não há razão alguma para que nós os imitemos. Nós temos o nosso próprio plano de salvação pela graça de Jesus. Notem, no trecho do livro de Atos dos Apóstolos, que apresentaremos na sequência, que os próprios apóstolos judeus reconheciam que a salvação, até mesmo deles próprios, seria somente pela graça, ou seja, pela fé em Jesus e na obra que Jesus realizou. Então, meus irmãos, deixemos para trás o Velho Testamento com o judaísmo da lei de Moisés e entremos no Novo Testamento de Jesus, na nossa doutrina da graça de Jesus, já que essa é uma condição essencial para estarmos na zona de aprovação. 2 de Coríntios 13, 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Deuteronômio 7, 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor os amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir.
Atos 15, 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Louvado seja o Senhor. Notem, irmãos, nesses trechos que apresentamos, em particular o trecho de Deuteronômio, que Deus não nos sugere, Deus nos manda cumprir com as suas ordens. Ele não nos dá alternativas, não nos dá opções, é cumprir ou cumprir. Muitos se enganam, dizendo-se salvos, mas não estão na zona de salvação, porque não estão vivendo em conformidade com as leis e mandamentos do Senhor e, portanto, não estão sendo aprovados por Deus. Que ninguém se iluda pensando que poderá salvar-se a si mesmo, ou escolher ser salvo para impor a sua decisão ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não sejamos ingênuos. Essa história de livre-arbítrio é mais uma das artimanhas diabólicas de Satanás para arrebanhar mais almas para lhe fazer companhia no inferno. E com efeito, essa trama diabólica tem dado resultado porque ela toca no ego das pessoas, as fazem se sentir importantes, ela estimula a soberba humana, fazendo as pessoas crerem que têm mais poder do que Deus. Inclusive, na área principal das nossas vidas, que é a salvação eterna. Vejam a petulância da criatura que pensa ser mais poderosa do que o Criador. As pessoas se agarraram a essa expressão antibíblica. Sim, meus irmãos, antibíblica, porque essa expressão não existe na Bíblia. Livre-arbítrio não existe na Bíblia. Essa expressão. As pessoas se agarraram a essa expressão, dizendo que não aceitam ser predestinados por Deus da forma como Deus diz que nós somos. E se rebelam contra Deus. E essa soberba humana, essa pretensa altivez de espírito, não os permite compreender que nós somos muito pequenos diante de Deus. E que, na verdade, meus irmãos, nós não somos o que queremos. Nós somos o que Deus quer que nós sejamos. E a Bíblia nos diz que Deus nos predestina, que Ele cria vasos para a sua honra e vasos para a sua desonra. A seu critério, Ele faz o que Ele quer fazer. Ora, essa discordância com Deus, com essa rejeição da palavra de Deus, já qualifica a pessoa como sendo reprovada por Deus. Judas 1, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis
com alegria perante a sua glória? Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Louvado seja o Senhor. É uma tranquilidade, é uma paz nos sentirmos como vasos da misericórdia de Deus, previamente preparados para Ele. Existem irmãos dizendo que Deus vai salvar a todos, porque Deus criou a todos. Meus amados, não entremos na zona da fantasia. Deus nos deixou a sua palavra para que nós nos detenhamos nela, para que nos limitemos a ela. Não especulemos com a palavra de Deus. É evidente que Deus tem poder para tudo. Ele pode salvar a todos se Ele quiser. Mas ninguém pode afiançar isso. Ninguém pode afirmar que será assim, porque não é o que Ele nos deixou dito. A Bíblia nos alerta de que no juízo final haverá aprovados e reprovados. E que já nos dias de hoje, muitos estão sendo reprovados, enquanto alguns já estão previamente aprovados, esperando apenas pela confirmação no final. Nós falamos de muitos reprovados e alguns aprovados porque estamos em conformidade com a palavra de Deus. Jesus nos deixou recomendação para lutarmos para conseguirmos passar pela porta estreita, que conduz à salvação. Porque a grande maioria irá passar pela porta larga, que conduz à perdição eterna. E isso já se sente nos dias de hoje, porque as pessoas não querem saber de Deus, querem saber de curtir a vida. Vivem sem amor ao próximo, tentam pisar nas cabeças dos outros para sobreviver e se manter no alto.
Podemos dizer, sem medo de errar, que o mundo anda na contramão de Deus. E é natural que o Senhor não queira pessoas com esse espírito habitando eternamente junto a Ele no céu. Nós temos dito, e vamos dizer mais uma vez, todos estamos tendo uma vida para nos acertarmos. Deus está nos dando a única oportunidade de conhecermos a verdade e vivermos a sua verdade. Não haverá justificativas como de que não sabia ou que foi enganado. Aliás, não haverá qualquer justificativa. O Senhor nos conhece a todos profundamente. Quem não se interessa por Deus ou pelas coisas de Deus hoje, já tem um estilo de vida reprovado por Deus e não pode esperar ser salvo no final. O nosso Deus é um Deus de justiça. Mas Ele é também um Deus de misericórdia. Ainda podemos corrigir as nossas vidas. Jesus já está voltando e chega a qualquer momento. Nós precisamos nos converter de verdade antes da chegada triunfal do nosso Redentor. Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Os que estão vivendo hoje da forma aprovada por Deus são os que estão se encaminhando para a porta estreita. Esses, como nós, estão no caminho da salvação. Nunca nos esqueçamos de que nós podemos e devemos andar nos caminhos do Senhor, mas somente Ele, o Senhor, tem poder para salvar ou para condenar. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Ninguém decide a própria salvação. Não nos enganemos. Mas todos devemos decidir andar nos caminhos de Deus para sermos agradáveis a Ele, para que Ele nos salve.
Convém que confiemos nele e façamos a vontade dele, compreendendo que o que ele deseja é a nossa salvação e que todas as suas leis e mandamentos visam nos encaminhar para a nossa salvação, para a nossa vida eterna no céu. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas os que já estão sendo reprovados nos dias de hoje, se não realizarem uma mudança radical de vida e não se converterem ao Senhor, não conseguirão a dádiva da salvação eterna. Mas os que, mesmo andando por caminhos tortuosos, no seu íntimo, são pessoas de Deus, irão se converter antes da chegada de Jesus. O Senhor irá conduzi-los para isso. Mas os que resistem ao Senhor, se não mudarem de vida, já estão se encaminhando para a porta larga. Não são pessoas de Deus. Vejam a gravidade das advertências a esse respeito contidas nas Escrituras. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Lucas 3, 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Filipenses 3, 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo tuas mãos ou dos pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho
do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Ainda dá tempo para uma mudança de vida dos que estão vivendo fora dos caminhos de Deus. Muitos o fazem conscientemente, outros não sabem, mas ambos estão desafiando ao Criador dos céus e da terra, o Rei do universo. Ainda dá tempo, mas ninguém sabe quanto tempo. Jesus pode chegar a qualquer momento. E a palavra de Deus nos esclarece que ele virá quando menos esperarmos. E aí, o nosso tempo regulamentar e a prorrogação estarão encerrados. Portanto, agora é a hora de adotarmos a única forma de termos segurança da nossa aprovação da parte de Deus e recebermos a confirmação da salvação eterna ao final. Como nos disse Paulo, andando nos caminhos do Senhor. Pode ser tentador para alguns dar uma escapada, realizar uma fuga, mesmo que seja temporária, das leis e mandamentos do Senhor. Mas isso nos posiciona fora do grupo dos aprovados. As regras de Deus não admitem exceção. Nós, como seres humanos, ainda na carne que não se converte, podemos até errar, e efetivamente erramos. Mas jamais podemos errar de forma premeditada ou assintosa. Deus nos sonda e conhece a intenção dos nossos corações. Que ninguém se julgue mais sábio e mais inteligente do que o Senhor. E também nos lembremos de que tentação é algo que não provém do Senhor. Deus não tenta a ninguém. Deus nos prova. Quem nos tenta é o maligno. Então, sempre que se sentir inclinado a desobedecer ao Senhor e fazer a sua própria vontade, se autoexamine. Compreenda que não é a sua vontade, mas é a vontade do inimigo. Fuja disso. Ele está permanentemente arrebanhando companhia para o inferno. Os aprovados são os fiéis. Não foi à toa, não foi sem propósito que Deus nos deixou leis e mandamentos. Temos que dedicar atenção a todas as regras deixadas pelo Senhor. A todas. Existem irmãos que atentam para algumas, tratam bem aos irmãos, leem a Bíblia regularmente, oram sempre ao Senhor, mas estão sendo reprovados em algumas atitudes. Entre elas, uma que consegue lançar por terra todos os demais aspectos de cumprimento. De nada adianta cumprir com a maior parte dos mandamentos, mas se negar deliberadamente a devolver os dízimos do Senhor. Isso é muito sério, é muito grave.
Muitos irmãos estão se enganando, pensando que, roubando a Deus, estão sendo aprovados por Ele e irão conseguir ser salvos no final para viver com Ele para sempre. Pensemos bem que isso não faz sentido. A palavra de Deus nos adverte, notem bem, que os ladrões, os avarentos e os roubadores não herdarão o reino de Deus. É Deus quem está falando. Muitos irmãos estão sendo reprovados também pela prática da mentira. Mentira é coisa do pai da mentira, que é o diabo. Outros estão sendo reprovados pelas fofocas, pelas intrigas, pelo uso de palavras de baixo calão, pela fornicação, pelo adultério, pela idolatria, pelo alcoolismo, pela glutonaria, pela ganância e entre outros pecados, pela falta de amor ao próximo, da forma como Jesus nos ordenou. Jesus nos deixou ordem para amarmos ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Mas os irmãos não repartem o pão com os irmãos. Tudo isso tem ocorrido dentro da Igreja de Deus. Mas ainda é possível mudar do grupo dos reprovados para o grupo dos aprovados. Os que verdadeiramente forem de Deus, escolhidos e predestinados por Ele, mesmo estando no erro, irão mudar? Desapeguemos das coisas do mundo. A nossa cidade está no céu. Esta vida é o fim para os ímpios, mas para nós é apenas um meio, uma forma de provarmos ao mundo espiritual a nossa fidelidade a Deus. É uma prova que precisamos vencer para sermos aprovados por Deus para uma existência muito maior e muito melhor do que este século. Rendamos graças e glórias a Deus pelo seu amor, graça e misericórdia, pela visão e inspiração que nos dá, e por esta mensagem transformadora. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal.
E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.